damos as boas-vindas ao INAcast. Neste episódio damos início ao ciclo Cátedras Unesco em Conversa, um espaço de diálogo promovido pelo INA para refletir sobre temas estratégicos para a administração pública. A conversa é dedicada à cidadania global e ao papel das cidades educadoras a partir da experiência da Cátedra Unesco A Cidade que Educa e Transforma, do Instituto Superior de Educação e Ciências. Participam nesta conversa Isabel Baltazar, autora, docente e investigadora, e Luísa Neto, presidente do INA, com moderação de Carlos Pereira, chefe do Departamento de Planeamento Estratégico e Parcerias, numa reflexão sobre inclusão, direitos humanos e o contributo dos serviços públicos para uma cidadania ativa. Então, muito bom dia a todos. É com grande gosto que damos início ao ciclo de Cátedras Unesco em Conversa, uma iniciativa que procura promover o diálogo entre diferentes cátedras Unesco e reforçar a ligação entre o conhecimento científico, políticas públicas e capacitação da administração pública. Nesta primeira sessão temos na nossa presença a professora Luísa Neto, presidente do INA e também coordenadora da cátedra do INA, e a professora Isabel Baltazar, a nossa convidada desta primeira edição, e que também irá falar um pouco da sua cátedra ligada à cidade que educa e transforma. Professora Luísa Neto. Muito obrigada. Apenas umas breves palavras de enquadramento deste objetivo. O objetivo é, de facto, que as cátedras possam entre si produzir conhecimento e que dentro de cada uma das entidades que acolhe as cátedras as pessoas possam beneficiar também com aquilo que é o aporte, com a reflexão de outras cátedras, precisamente porque identificamos alguns pontos de interseção e, desse ponto de vista, em termos de produção e coprodução de conhecimento, entendemos que faria sentido este convite a algumas cátedras em especial para esta conversa, daí esta expressão das Cátedras Unesco em conversa. E, portanto, este diálogo intercátedras como forma de produção de conhecimento aplicável à administração pública, a cátedra que o INA acolhe e que é a única cátedra Unesco numa unidade que não é uma unidade de investigação sediada numa instituição de ensino superior, tem claramente esta missão de aplicação sempre à administração pública, disseminação de conhecimento no âmbito da administração pública, e é certamente importante perceber quais são as áreas de interseção que temos, neste caso com a Cátedra Unesco, liderada pela professora Isabel Baltazar, muito no contexto da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, que o INA também coordena e apresenta formação, e esta ideia da cidadania global e da sustentabilidade, a discussão do papel da cidade como ecossistema educativo e agente de transformação, e esta discussão das boas práticas no que diz respeito também às escolas Unesco, aos municípios parceiros da cátedra. Fundamentalmente seria sobre isso que gostaríamos de ouvir, mas o Dr. Carlos Pereira certamente fará outro enquadramento melhor. Muito obrigada. Exatamente, é neste espírito de cooperação que recebemos a professora Isabel Baltazar, investigadora do Instituto de História e Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e coordenadora da Cátedra Unesco, A Cidade que Educa e Transforma. É licenciada em Filosofia, mestre em História Cultural e Política e doutorada em História e Teoria das Ideias, e a sua cátedra visa pensar a cidade como espaço de educação, cidadania e transformação social. Muito obrigado, professora Isabel Baltazar, por aceitar este convite, por estar nesta edição, e eu começaria por lhe pedir para nos apresentar a sua cátedra, como é que nasceu, que visão procura afirmar quando se fala de cidade como espaço de educação e de transformação social e os principais eixos de trabalho que tem vindo a desenvolver. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a professora Luísa Neto e agradecer estarmos aqui num princípio de uma grande, espero eu, parceria, que podemos estreitar laços que unem as duas cátedras, porque temos aqui um território comum, que é a cidade e a administração pública, com a qual nós também trabalhamos. Queria agradecer muito ao Dr. Carlos Pereira por estar aqui a moderar e a conduzir esta conversa, um velho já amigo de outros lugares, e as coincidências não existem, e por isso eu tinha de chegar aqui e cumprimentar
todos os presentes, porque não imaginei que íamos ter algo tão bem organizado que parece um estúdio de rádio e por isso sinto-me mesmo muito satisfeita. Esta cátedra, A Cidade que Educa e Transforma, teve origem numa parceria com 12 universidades, por isso, mais do que chamar-se Cátedra Unesco, o nome é uma rede, Unitwin, a cidade que educa e transforma, porque resultou do estabelecimento de laços com países de língua portuguesa, nomeadamente a maior parte das universidades que integram esta cátedra são do Brasil, Guiné e Cabo Verde. E por isso nós começamos por estabelecer esta rede, unindo aquilo que tínhamos em comum, que é a língua portuguesa. E é aqui, sentindo-nos em casa, que pensamos, vamos estabelecer uma rede que una estes países que falam a língua portuguesa através de um olhar comum sobre a cidade, e quando falamos em cidade, falamos em espaço público, e não numa cidade em concreto, esta cidade que tem diferentes olhares consoante o lugar em que vivemos, mas tem as mesmas preocupações. As mesmas preocupações de conseguirmos viver uns com os outros num espaço público comum, que é a cidade. E por isso nasceu também deste relatório da Unesco para o século XXI, o relatório chamado Relatório Delors, onde temos aqueles 4 pilares em que a dimensão do conhecimento é muito importante, e por isso uma das dimensões da cátedra é exatamente, como dizia muito bem a doutora Luísa Neto, fomentar o conhecimento, desenvolver este conhecimento, que é o primeiro pilar do relatório Unesco, mas também não ficarmos só num conhecimento teórico, passarmos à dimensão prática do segundo pilar, que é o fazer. O que é que vamos fazer com o conhecimento? E aqui já estamos a falar da nossa cátedra, vamos transformar a cidade. O conhecimento não pode ser estéril. Agora que conhecemos e que estamos a desenvolver ciência, nós queremos também, eu penso que isto está tão alinhado com o INA, queremos transformar a administração pública, queremos transformar os municípios, queremos transformar as escolas. E aqui estamos no fazer, saber fazer. Depois, finalmente, o terceiro pilar, só para enquadrar o nosso espírito inicial, onde já, agora que conhecemos e que estamos uns com os outros a desenvolver os territórios, agora também queremos aprender a conviver. E isto parece algo muito básico e dizemos assim, mas o que é isso? Não será que fazemos todos os dias? Só por estarmos nesta sala já estamos todos a viver juntos. Mas a verdade é que no mundo global em que vivemos, por um lado estamos cada vez mais unidos nesta globalização em que qualquer espaço está ligado ao outro, mas por outro lado estamos cada vez mais num individualismo de contravalores em que ninguém se escuta. E aqui era uma ponte muito importante entre estas duas cátedras, que era efetivamente a cidadania. Não é por estarmos juntos que comunicamos. Precisamos de aprender a conviver. E este aprender a conviver significa viver juntos, estabelecendo sinergias e objetivos comuns. E depois, finalmente, o último pilar desse relatório que nos inspirou, que é o aprender a ser. Agora que eu vivo com os outros na cidade, eu estou ligada de dentro para fora, mas também vou crescer enquanto pessoa para dentro. Eu também vou, agora sim, eu estou com os outros e estou comigo. E aí temos o último pilar, que é esse crescimento individual e em conjunto ao mesmo tempo. Então, neste sentido, o que é que nós procuramos fazer? E são os nossos 2 grandes eixos: investigação
e a ação. A investigação é feita em 5 grupos de trabalho, onde temos o direito à cidade, temos os territórios, a sustentabilidade, temos estes grupos de investigação onde pertencem investigadores de cada uma das universidades da rede para produzir conhecimento. E depois temos o outro eixo, a ação. O que é que eu vou fazer com o conhecimento? E nós, particularmente nesta cátedra, decidimos investir nos municípios e nas escolas. Nos municípios, através desta reflexão sobre a cidade, e, por exemplo, dou-vos um estudo de caso, que é o município de Ponte de Sor, que aderiu à cátedra, é nosso parceiro, e todos os anos tem uma conferência que é Ponte de Sor, a cidade que educa e transforma. E nós, a partir deste estudo de caso, agora convidamos os outros municípios também a pensarem a cidade a partir do seu olhar. Colocamos o título da cidade e a seguir a cidade que educa e transforma. E por isso todos estamos convocados. Não há nenhuma cidade que possa, nem município que possa deixar de se transformar. Por isso isto é um apelo para todos. No lado dos municípios. Finalmente, do lado das escolas, temos uma rede de escolas Unesco com as quais nós trabalhamos em parceria com o MNE, e vai sair o primeiro número da revista Aprender a Ser, cujo subtítulo é Cidadania Global, Interculturalidade e Sustentabilidade. Ou seja, como dizia a professora Luísa Neto, esta cidadania global vivida nas escolas, a maioria são escolas públicas, onde nós pedimos a cada escola que nos enviasse um artigo intitulado o nosso olhar sobre a cidade. Como é que a partir da escola pública nós olhamos a cidade? E aqui está a ligação com o município. Este é o nosso projeto neste momento em curso. E temos outra revista, que essa é a nossa linha de cidadania global, que é tentarmos sair de portas, não ficarmos apenas numa cidadania nacional, nem europeia, partirmos para uma cidadania global. Então, estabelecemos uma parceria com escolas dos vários territórios. A revista, que já vai no número 4, chama-se Together, em inglês, para mostrar que queremos uma cidadania global e temos que ter uma língua única apenas para comunicação. Preservando todas as identidades nacionais, mas tendo esta língua, e agora em cada número temos um tema. Este último acabou, até parecia de propósito eu hoje vir aqui, acabou de sair sobre a paz, um direito humano, que é o número 4, no primeiro era a sustentabilidade e assim sucessivamente fomos dando um título onde participaram neste número 40 escolas de Portugal, Espanha e outros países, que cada vez a revista está a ser muito divulgada e está na moda, cada vez mais países estão a pedir para colaborar. E aqui o que é que nós pensamos? Já não somos Portugal, somos a humanidade. Estamos todos a tentar pôr em prática uma cidadania global neste veículo comum onde identificamos um problema e queremos obter respostas a partir dos jovens, que nos parece que são aqui o nosso grande reservatório para construir uma nova cidadania. Professora, os municípios realmente, vai-se notando que nas últimas décadas, se calhar, têm absorvido esta ideia de cidade educadora. Umas mais, outras menos, obviamente. O que eu gostava que
nos partilhasse connosco também é, na sua perspectiva, o que é que significa verdadeiramente dizer que é uma cidade, que a cidade educa, e se estamos a falar apenas de políticas públicas de educação ou de algo mais profundo na forma como organizamos a vida coletiva. A professora já falou um pouco disso, Sim, mas... mais especificamente, eu agradeço imenso a sua questão, porque é um tema que me é muito querido, este tema de cidadania. Ninguém pode deixar de viver numa cidade que educa. Ou seja, só pelo facto de estarmos na cidade já existe esta educação. O conceito de cidade educadora vem da Unesco. Não, fomos procurá-lo nos documentos estruturantes da Unesco e esta cidade educadora é aquela em que não nos podemos demitir de educar. E agora estamos todos convocados, não é só a escola. Estamos aqui todos, a administração pública, muito em particular, está sempre a educar. Ninguém se pode demitir desta função. Nem a administração pública, nem a escola, nem o município. Tudo o que fazemos vai repercutir-se na comunidade. E tudo o que acontece na comunidade também se repercute nas instituições. Aqui temos uma aliança entre as instituições e os cidadãos comuns. Os cidadãos aqui no seu sentido mais lato e universal, não apenas alunos, mas pessoas que vivem na cidade, cidadãos comuns, pessoas anónimas. Todos sentirem este apelo de que podem transformar a sua cidade a partir de casa, da rua, da administração pública, mas também do seu condomínio, do seu clube, da sua associação. Ou seja, aquela ideia de que todos os cidadãos são convidados a participar no bem comum. É isto, a cidadania é trabalharmos para o bem comum que nos une. Então o que é que temos de procurar? O que é que nos une e não aquilo que nos divide. E o que nos une é o trabalho que podemos realizar em conjunto por esse bem comum, que claro que pode ser um bem comum na escola, nos municípios e na administração pública ou também na administração privada de cada uma das nossas vidas. No fundo é assim, pomos em comum para transformarmos juntos aquilo em que individualmente temos dificuldade em realizar, mas em conjunto chegamos mais longe, com objetivos comuns que enriquecem o individual e o todo. Não sei se respondi. Respondeu, claro que respondeu, mas queria colocar-lhe um desafio. Sim. Nós, é sempre assim, todas as épocas, enfrentamos sempre muitas incertezas e uma das incertezas que enfrentamos atualmente, ligada à cidadania, é também relacionada com os valores democráticos. E a questão que lhe queria colocar é, neste contexto de rápidas transformações sociais e tecnológicas, que papel podem ter as cidades, que papel podem desempenhar para a formação dos cidadãos como participantes críticos e conscientes dos valores democráticos? Muito obrigada. Essa pergunta também é outra que me é muito desejada. Parece que nós estamos alinhados, porque quando falamos da participação democrática, é exatamente o que estamos a comemorar nestes 50 anos de democracia em Portugal e 40 anos de Portugal europeu. Por isso, é estarmos a falar de uma conquista que para nós damos por adquirido, mas que não está garantido. Que é preciso todos os dias alimentarmos e regarmos. É evidente que para os jovens dão tudo por adquirido. Para eles a democracia é um valor que sempre existiu,
porque já nasceram num regime democrático. Eu que sou mais velhinha, também não era assim tão velha nessa altura, mas lembro-me, pelo menos enquanto criança, da mudança de regime. E é aqui que, quando falamos, quer do Portugal democrático, quer depois da opção europeia de Portugal, nós verificamos que é um desafio permanente. Nada está conquistado para sempre. Todos os dias temos de regar a democracia. Eu, nas palestras nas escolas, digo sempre aos jovens para eles imaginarem a sua vida um dia sem a democracia. E pensarem como é importante para olharem para o resto do mundo e verem os regimes não democráticos para darmos valor à nossa planta e a alimentarmos. E isto, para nós, é fundamental, porque quando estamos a falar de democracia, nós estamos a falar de valores e cidadania. É outra coisa que nos preocupa muito nesta cátedra, não há cidadania sem valores. E quando estamos a falar de valores, nós estamos a falar da democracia e da participação dos cidadãos neste projeto democrático, porque é exatamente isso. Demos é o povo que faz a cidade. Portanto, a democracia constrói-se todos os dias a partir de cada um de nós. Ninguém está dispensado da participação na cidade. Agora, o que é que acontece? A democracia está ligada aos valores da cidadania. E nós, quando falamos do artigo 2º do Tratado da União Europeia, quando é instituída essa cidadania europeia que complementa a nacional, nós temos os alicerces da nossa casa que estão quase a sofrer um tremor de terra quando vemos os direitos humanos, a falta de respeito pelos direitos humanos no mundo. A falta de respeito pela dignidade humana. A falta de respeito pelo Estado de Direito. A falta de respeito pela segurança no mundo. Nós verificamos que, afinal, os valores que estão inscritos neste artigo não são teoria. São valores que precisam de ser atualizados agora no mundo em que vivemos. Nós estamos cada vez mais com estes desafios para o mundo em que vivemos, porque nada está garantido. A começar pela simples dignidade do ser humano. Nós dizemos, claro que sim, eu respeito a tua dignidade, mas todos os dias há atentados contra esta dignidade. Aqui dentro e no mundo inteiro. Contra os direitos humanos, contra a democracia, contra a liberdade, contra a solidariedade. Nós tomamos tudo como se fosse letra de lei e já realizado, e todos os dias temos atentados a estes valores que são cidadania. Professora, já falámos e já falou, partilhou connosco que todos nós, quer enquadrados em instituições, falou de associações, municípios, vários tipos de instituições, têm um papel, têm uma responsabilidade educadora. Mas temos um universo, eventualmente, muito particular, que é da administração pública, em que as pessoas têm esse papel de forma, se calhar, mais ampliada e que, eventualmente, pela exigência ética do exercício das funções, coloca desafios adicionais. E, eventualmente, puxando aqui um bocadinho para a missão do INA, precisamente, da capacitação face a todo este contexto de transformação acelerado, nos coloca desafios de perceber quais são as competências nesta matéria educadora que se vão colocar e o que é que nós podemos fazer, ao fim e ao cabo, entre a ciência, entre as instituições de ensino superior, a investigação e o próprio
papel do INA e da administração pública em particular? Que competências é que poderão ser mais relevantes? Eu estou convencida que nós podíamos e faremos aqui uma parceria entre as nossas duas cátedras, porque eu até vos lanço um desafio em primeira mão, que é o seguinte: nós temos a administração pública que vai, através da editora INA, fomentar e divulgar o conhecimento. Isto é capacitação através do livro. E o livro, para mim, cada vez é mais importante. Não podemos substituir pelo digital o livro que temos na mão, porque as páginas também falam, também nos interpelam. E eu acho que a função do INA, aliás, hoje parece que estou aqui a realizar um sonho, porque eu sempre segui as edições do INA, e para mim são um caso de excelente prática de cidadania do INA, que é a publicação do conhecimento. E aqui acho que é um caminho a seguir. Publicar o conhecimento. Para quê? Agora, não é o conhecimento para termos uma estante muito bonita e dizermos: olha, a minha sala está muito bonita porque tem muitos livros, mas é fomentarmos a leitura. E eu acho que aqui teríamos uma grande linha muito importante, que era sensibilizar todo o público, não são só os jovens, são também os velhos, para a importância da leitura. Estas edições serem monumentos vivos. Os livros não são para estar arrumados. Os livros são para conversar com eles, levá-los a almoçar, a tomar café. E a editora tem aqui um papel fundamental: dar vida aos livros em todo o público. E logo a seguir a administração pública. A administração pública é tudo o que é coisa pública. E aqui também estamos a falar de pessoas. Porque a administração pública são pessoas, não são edifícios. E aqui entrava na segunda grande linha, que era fomentarmos a cidadania ativa a partir da administração pública. Ou seja, fazermos uma capacitação através de formações de cidadania ativa. E esta cidadania ativa começava logo pelos professores da administração pública, professores que vão agora fazer boas práticas de cidadania nestas formações, mas também pelos agentes, os técnicos superiores das instituições da administração pública, fomentar competências de cidadania ativa que não sejam apenas para quem vai dar aulas, os professores, mas para quem está com o público. Isto era um desafio, que são as vossas caras que me estão a inspirar, porque às vezes quem está na administração pública comunica pouco com as coisas públicas. Parece que eu estou deste lado para atender e a outra pessoa está do outro. Agora era preciso estabelecer pontos de comunicação. Como é que nós, na administração pública, podemos comunicar a coisa pública nesta formação de cidadania ativa? O público não vem só buscar coisas, o público também nos vem trazer. Estabelecermos pontes através desta formação para todos. Parecia muito importante fomentar estas competências de cidadania ativa nos professores, todo o público que trabalha na administração pública. Para quê? Para fazermos uma ponte entre o INA e a sociedade. O ponte entre as instituições e as pessoas. No campo, de uma forma muito concreta, e por isso agora já temos a ligação entre o conhecimento e a vida, entre o conhecimento, entre a teoria e a prática. No fundo era irmos todos para o campo, irmos todos ligar a teoria à cidade que educa e transforma, e o INA parece-me que é o agente privilegiado desta ligação. Que falta fazer?
como nos falta fazer a nós. E é o vosso grande predicado, porque não juntos chegaremos mais longe. Professor, eu confesso que estava já com saudades do seu entusiasmo e da capacidade de empolgar quem nos ouve, e aproximamos-nos rapidamente do fim, mas gostava de colocar mais uma questão. Nós vivemos num contexto cada vez mais multicultural portanto, o caso português, isso é evidente, não é? Cada vez é fácil termos municípios com pessoas com origem em mais do que 120, 130 nacionalidades, com muitas línguas, muitas referências culturais. A minha questão é, sobretudo atendendo a que tem uma experiência que desenvolveu já no contexto da União Europeia, é de que forma é que nós podemos precisamente utilizar estas cátedras Unesco. Qual é o papel destas cátedras Unesco, e neste caso concreto da sua, mais dedicada à cidade que educa, precisamente para nós conseguirmos viver neste contexto cada vez mais multicultural e tirarmos proveito precisamente dessas diferenças entre as pessoas. Sim, eu estou a ter imensas ideias graças a todos vós e às perguntas do Dr. Carlos. Eu vou sair daqui com um reservatório, porque essa pergunta também parece mesmo que era a que eu queria a seguir. Porquê? Porque a nossa experiência é esta. Nós estamos na escola e há escolas, nomeadamente ali no Algarve, que e aqui em Lisboa, com mais de 40 nacionalidades. Ou seja, neste momento, a multiculturalidade não é uma ideia, é uma realidade. E por um lado é uma oportunidade, mas por outro lado está a ser um desafio e um problema. Um problema porquê? Porque ao mesmo tempo que tudo o que é multi nos enriquece, estão a surgir imensos desafios por racismo, xenofobia, ódio ao estrangeiro, guetos nas escolas e também na cidade. Ou seja, um problema com uma oportunidade que temos de ser uma riqueza. Nós estamos a criar muitos muros em vez de pontes. E este é o nosso grande desafio. Porquê? Pegando também na União Europeia e no lema Unida na Diversidade, é este o desafio que nós temos aqui na nossa cidade e que o INA e nós também enfrentamos. Como é que vamos transformar a interculturalidade numa realidade que nos enriquece a todos, a diferença, e não que nos afasta uns dos outros? E este é o grande desafio. O desafio de estabelecermos pontes em vez de muros. Porque nós, neste momento, sem nos darmos conta, vamos na rua e estamos a criar muros, afastamos-nos dos diferentes. Dizemos aos miúdos na escola para terem cuidado. Os pais dizem, cuidado, aqueles meninos podem ser perigosos. Vai antes conviver com os outros, os iguais. E estamos a estabelecer imensos muros que afinal são oportunidades de enriquecimento. Quando falamos de 24 línguas na União Europeia, nós estamos aqui num mosaico que mostra como somos diversos. E a estas línguas correspondem culturas diversas. Mas estas culturas só nos podem trazer riqueza. Porquê? Temos o colorido. Eu penso que é muito melhor termos o nosso mundo a cores do que a preto e branco. Ou seja, se tivéssemos apenas uma cor, pareciam as fotografias do passado. Agora temos o mundo a cores. E esse mosaico pode dar-nos os tais muros, ou então as pontes que vão unir e dizer somos muito mais ricos com tantas culturas
quanto as línguas, quanto as religiões, quanto tudo o que... Ou seja, é mais o que nos une do que aquilo que nos divide. Porquê? Somos todos humanidade. E aqui, eu penso que é o grande desafio também de uma administração pública, que é estabelecer pontes entre todos os agentes da administração pública para fomentarem competências de cidadania inclusiva. Tudo o que nos une é mais do que nos divide. Vamos fazer, e a administração pública é fundamental para esta inclusão social. Quando falamos de inclusão social, não estamos a falar dos coitadinhos, não estamos a falar de pessoas diferentes, estamos a falar de uma inclusão cultural. E a administração pública é o agente fundamental para estabelecer esta cidadania global que inclui todas as culturas, não como um puzzle, mas como uma unidade. E é aí que nós falamos de unidade na diversidade. Vermos o que nestas culturas todas nos transforma em únicos e em unidos uns aos outros em direitos humanos e em todo o reservatório de um farol de luz para a humanidade, que só com essas diferenças nós podemos uni-las para ficarmos todos mais enriquecidos e não o contrário, que são os problemas que temos no mundo global em que vivemos, de exclusão. Nós queremos incluir as diferenças como riqueza nesse painel colorido como o arco-íris que eu hoje vos dou um pincel para a mão para pintarem a cores. Professora, aqui chegados, eu quero agradecer à professora Isabel Baltazar todo o seu entusiasmo e a partilha de conhecimento, e passava agora à professora Luísa Neto só para fazer uma síntese e um encerramento. Muito obrigada, e eu partilho aquilo que dizia o Dr. Carlos Pereira em relação ao entusiasmo que a professora Isabel Baltazar sempre nos traz, e traz-nos sempre esta vontade de, utilizando aqui o chapéu da cidade que educa e transforma, esta vontade de voltar a ser criança e de voltar a aprender de novo. E eu há pouco na introdução referia-me, por exemplo, à Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes para as quais o INA forma, mas lembro também que o INA apresentou a proposta desde 2021 de uma área de formação estratégica na administração, que é da cidadania e participação, tendo precisamente que ver com este chão comum de valores, a que a professora Isabel também se referia. Nós muitas vezes discutimos se temos Estado a mais ou Estado a menos, se o Estado deve ser provedor ou regulador. Verdadeiramente acho que temos que ter o Estado necessário, e o Estado necessário para garantir os direitos, até lembrando aquilo que dizia Ortega y Gasset, e a propósito fundamentalmente do contexto da escola pública, o público é o único bem que tem, e os que não têm mais nada. E portanto, desse ponto de vista, acho que é absolutamente essencial que tenhamos isso em conta. O INA tem trabalhado as matérias da interculturalidade em termos de modelo normativo que eventualmente se siga a multiculturalidade. Temos formação nessa área, formação também na área da sustentabilidade. Na escola pública, a última abertura do curso de atualização para diretores escolares foi precisamente sobre a educação para a paz, neste contexto também de cidadania inclusiva. A professora Isabel Baltazar falava na questão da unidade e da diversidade, e de facto, mais do que pensarmos no todos diferentes, todos iguais, todos somos únicos, e é essa a vertente também a que o relatório Delors falava. E voltando ao início da sua intervenção e aos 40 anos, de facto, aquilo que é a integração portuguesa no âmbito da União Europeia, aproveito aqui também para dizer que será esse o tema do Prémio de Investigação INA este ano, a importância dos 40 anos da integração europeia para a administração pública e para o direito administrativo, e diria também que é importante que percebamos que outras iniciativas que nós temos tentado
desenvolver, como o Programa de Capacitação em Direitos Humanos, programa gratuito para toda a administração pública, que envolve cerca de 2 dezenas de entidades. Tem também uma vertente prática nesse eixo da ação, a Rede de Embaixadores em Direitos Humanos dentro da administração pública, que tem precisamente essa perspectiva de tornar na prática, em termos líquidos, aquilo que nós vamos desenvolvendo também em termos teóricos. E, portanto, acho que certamente ficou claro aqui um elenco de pontos em comuns para iniciativas que sigam, sejam elas de publicações, sejam elas de outro tipo de perspectiva. Era esse o objetivo desta conversa. A nossa missão no INA é mobilizar a administração para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração, ser esta agregação em termos de praça de conhecimento. Muito obrigada por nos ter ajudado também neste espaço de pensamento crítico, de construção coletiva. Acho que hoje demos mais um passo nesta rede de conhecimento partilhado. Muito obrigada. Muito obrigada. Acompanhe o INAcast nas plataformas habituais, onde poderá ouvir mais episódios dedicados à difusão de conhecimento no domínio da administração pública. Siga-nos nas redes sociais e em ina.pt.